Não é a trombeta ainda, mas está parecido. Graças a Deus por hoje, nesse sábado aí desse período de feriado, graças ao Senhor porque podemos nos reunir para adorar ao Senhor. Vamos orar pelos nossos jovens. Já teve um abatido, o Estevão ficou doente, voltou do retiro. Estava tão animado, acho que eu estava dizendo assim, ele é a alma do retiro. A alma do retiro acabou-se, brincando. Porque ele estava muito animado para esse retiro, o primeiro retiro dele na mocidade, ficou doente. Aí já voltou para casa, está lá abatido, literalmente, de cama, nem se mexe. Você vê, né? Incrível. Mas é assim mesmo, né? Aí vai aprendendo, devagar todos nós vamos aprendendo. Irmãos, estamos ouvindo o sermão do apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 13. E nós temos aprendido nesse sermão do apóstolo Paulo que a pregação do evangelho é a base da obra missionária. Então, eu quero que todos nós entendamos, é um texto longo, talvez esse é o terceiro, quarto domingo que a gente tem estudado o sermão do apóstolo Paulo. E é importante que você entenda que isso aqui é um resumo do sermão do apóstolo Paulo, que Lucas registrou aqui, não é na íntegra. Então, certamente era maior do que o que está registrado aqui. Isso é para nós entendermos como devemos pregar o evangelho, como os missionários devem pregar o evangelho, e que a obra missionária não é só levantar as paredes de um prédio de culto. A obra missionária é a genuína pregação do evangelho. Isso é muito importante. Quando você lê um texto desse, grande, tantos versículos, é porque o Senhor quer nos ensinar como se prega o evangelho, e que para você plantar uma igreja, a pregação tem que ser realmente muito bem colocada, do Antigo ao Novo Testamento, que é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Então, é claro que aqui foi uma pregação na sinagoga, um sermão dele numa sinagoga, deve ter durado mais de 1 hora, provavelmente, aqui, naquela época era assim, e ele repetiu essa pregação várias vezes. Era a mesma pregação, muitas vezes, mudando uma nuance ou outra, mas que se repetia, e muitos estavam crendo. Você compara depois, a gente não tem tempo, infelizmente, mas em Atos 2, Pedro também prega um sermão de inauguração da igreja. E aqui, Paulo pregando esse sermão na sua primeira viagem missionária, primeira atividade missionária propriamente dita das igrejas no Novo Testamento. Então, isso aqui é bem simbólico, emblemático. Depois, você não vai ver tantos sermões como esse no Novo Testamento, mas você vai perceber você deve perceber que sempre quando Paulo prega numa sinagoga ou prega em algum outro local, é mais ou menos esse o conteúdo, ou como lá em Atos 17, aqui na sinagoga. Atos 17, quando Paulo prega aos atenienses, gregos, filósofos ali, então ele já muda um pouco o sermão, mas é outro sermão do apóstolo Paulo que nós vamos estudar ali. A pregação do evangelho é a base da obra missionária. Nós vimos que o evangelho no Antigo Testamento ele foi devidamente interpretado, foi o início do sermão de Paulo. Ele foi mostrando todas as fases do Antigo Testamento e como isso se conectou com o Senhor Jesus Cristo. Se você ficar desanimado na sua leitura bíblica anual, você está desanimado porque chegou Levítico, né? Chegou ali número, você desanima um pouco na leitura, não desanime, porque tudo isso vai apontar para o Senhor Jesus Cristo lá no Novo Testamento, e essa é a maravilha da Bíblia. Você fica maravilhado com a Escritura quando ela se conecta, quando ela se completa. Você percebe que um ser humano não tinha condição de escrever isso pela sua própria cabeça. É Deus iluminando, revelando os autores, se revelando aos autores da Bíblia Sagrada. E então, vimos uma segunda ideia, o cumprimento do Evangelho são as boas novas de salvação, porque o Antigo Testamento aponta para uma salvação em Cristo Jesus, só que ainda na forma de promessa, é tudo prometido. Eles passaram, eu estava até vendo na nossa aula aqui, né, hoje pela manhã, que os teólogos datam a Terra, o planeta Terra, de 6 a 10 mil anos de idade. Essa é a média. Os cientistas é de bilhões de anos. Aí você pergunta, mas como é que se data a Terra de 6 a 10 mil anos de idade? É uma projeção baseada na revelação bíblica.
E por que os cientistas não acreditam nisso? Obviamente porque eles não creem na Bíblia como palavra de Deus, mas porque eles vão datar as montanhas, as rochas mais antigas do planeta, e datam de milhões de anos. E aí você diz, e eles não estão certos? Aí a resposta é não. Mas como? Por que não estão certos? Porque quando Deus criou o planeta maduro. Deus criou Adão e Eva bebê, e eles cresceram. Como é que Deus criou Adão? Já homem. Não foi? Não é assim o relato bíblico? Então Deus criou a montanha, já uma montanha madura. Né? Tudo maduro, tudo já numa idade de maturidade. Então, se você viajasse no tempo e voltasse para a época de Adão e Eva, Adão foi criado hoje. Aí você aparece lá no outro dia, na máquina do tempo, que não existe, isso é hipotético, você veria um homem, sei lá, talvez 25, 30, 35 anos de idade, não sei, um homem adulto. Da mesma forma, sim, a Terra, todo o planeta. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o Pentateuco foi escrito por volta de 1500 a.C. Estamos em 2023, aproximadamente 3.500 anos atrás, houve a primeira revelação escrita, registrada da palavra de Deus, certo? Mas a revelação de Deus falando do descendente é muito mais antiga. Talvez tenha 10 mil anos, Deus falando à serpente deste descendente. E tanto Adão, Eva, como Abel, como Sete e os descendentes semitas que creram, até chegar em Abraão, creram na revelação do descendente. Só que quem é esse descendente? Vem de Abraão. Mas como assim? Abraão, Isaque e Jacó? Judá, vem de Judá. Mas quem de Judá? Aí chega até Davi. Mas quem de Davi? Aí chega o Senhor Jesus Cristo. Então, a fé do povo no Antigo Testamento era a fé de que no futuro o Salvador viria, e quem cresce nele, mesmo na velha aliança, seria salvo pela graça de Deus e somente pela fé em Jesus. Mas eles não sabiam o nome do Salvador. Chamavam ele de descendente, chamavam de Messias, né? Tinham vários nomes para o Senhor Jesus Cristo. Era o ungido, que é o Messias, não é verdade? Então, o cumprimento do Evangelho são as boas novas de salvação. Quando Jesus nasce, faz-se carne, Jesus sempre existiu, mas fez-se carne ali, a promessa se cumpre. É o Evangelho. São as boas novas do Evangelho. Sempre se soube do Salvador, desde a velha aliança. Sempre se esperou a salvação, desde a velha aliança. Mas ele não tinha chegado. Quando ele chega, esse é o Evangelho. As boas novas de que chegou o dia. O Salvador está entre nós. E então o apóstolo Paulo começa a falar do Evangelho da promessa. Em dois aspectos. Nós vimos um na semana passada, que foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E o segundo aspecto é o da justificação e redenção do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, na sua Bíblia, você pode acompanhar comigo, nós começamos a tratar desse assunto no versículo 32. Olha o que diz aí, Atos 13, 32. Nós vos anunciamos o Evangelho da promessa, feita a nossos pais. Então, esse aqui é o tema, Paulo está deixando muito claro. É o Evangelho da promessa que eu estou anunciando a vocês. Ou seja, não está criando nada novo. É o Antigo Testamento. O que eu estou pregando para vocês é o Antigo Testamento que se cumpriu. Aí ele diz o verso 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E por isso também diz em outro salmo, não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção.
Veja que esses versículos falam do evangelho da promessa e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho é anunciar também sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é fundamental. Se você prega o evangelho e não fala da ressurreição, o evangelho está incompleto, porque Jesus é Deus, porque ele ressuscitou dos mortos. Na verdade, ele sempre foi Deus, mas a mente humana, para ele entender que Jesus não é só um líder religioso, Jesus não é só um guru, Jesus não é só um mestre do amor, você tem que entender que ele ressuscitou e que, aqui não está explícito na pregação de Paulo, mas nós vimos isso domingo passado, em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ressuscitar também. Essa é a nossa salvação. Você sabe por que os crentes têm medo da morte? Porque eles acham que vão perder aquilo que eles conhecem, né? O seu corpo e o viver em sociedade. Corrompido pelo pecado? Sim, mas é o que a gente conhece. E o que é novo, a gente às vezes tem medo. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, vimos isso domingo passado, que nós vamos ressuscitar, receber um novo corpo, que não se corrompe, que não se desgasta, um corpo para viver eternamente com o Senhor, não no céu vagando, mas um novo céu e uma nova terra, numa sociedade dos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Será uma vida imensamente melhor do que a de hoje, imensamente melhor. Essa é a salvação que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz. E então o apóstolo Paulo fala de um segundo elemento do evangelho da promessa. Primeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. O segundo, a justificação pela fé. Se eu perguntar a vocês quais duas epístolas que tratam profundamente sobre justificação pela fé, o que é que você diria? Né? Romanos e Gálatas. Profundamente, a epístola aos Romanos e a epístola aos Gálatas. Por quê? Toda religião humana tem um elemento de salvação por obras. Toda. Só a religião que procede do Senhor Jesus Cristo, como revelado na Bíblia Sagrada, é que ensina sobre uma justificação pela fé somente, através da graça de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não tem condição, não teve, não tem, não terá condição de elaborar por ele mesmo um ensino como o da graça de Deus. Para o ser humano que não creu em Jesus, ele não compreende como Deus dá um negócio desse, não cobra nada em troca. Isso é enrolada. Estão querendo me enrolar, né? Alguns, eu estou querendo tirar meu dinheiro com esse negócio de graça de Deus. O ser humano não entra na cabeça dele que Deus é tão bom que ele mandou Jesus morrer numa cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados e nos dar uma vida maravilhosa com Deus aqui na terra e no novo céu e nova terra. Não entra na cabeça do ser humano, porque o nosso coração é muito pecador, só entrou nas nossas vidas aqui, porque Jesus nos transformou de modo sobrenatural, foi milagre de Deus, no dia em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Paulo fala da justificação pela fé, porque o povo de Israel estava seguindo naquela época um judaísmo que ensinava a salvação por obras da lei de Moisés. Ou seja, se eu guardar a lei de Moisés, eu posso chegar a esta salvação. Isso não foi ensinado no Antigo Testamento, isso é uma corrupção das verdades ensinadas no Antigo Testamento. Essa corrupção tomou forma principalmente entre o Antigo e o Novo Testamento, no período intertestamentário, né, com o avanço do helenismo, helenização da nação de Israel e um afastamento, né, das doutrinas fundamentais ali da velha aliança. A justificação pela fé, somente o Senhor Jesus Cristo é quem pode justificar alguém, declarar alguém justo para ser salvo da condenação dos seus pecados. A lei de Moisés não pode justificar o homem pecador. Não existe nenhuma obra que justifica o homem pecador. Nada, nada. Você pode ter a melhor ética, o melhor comportamento, o melhor cidadão, o mais ajudador, aquele que quer trazer todos os pobres e miseráveis e botar na sua casa e alimentar todos ali.
mesmo que você faça isso e muito mais, você não será salvo da condenação dos seus pecados. Até porque, muito provavelmente, o desejo de ajudar todas essas pessoas não será puro, porque o nosso coração não é puro. É sempre interesseiro, sempre tem algo por trás. Se eu me investigar bem, vai ter algo por trás. O exercício da nossa vida é tentar aprender a amar como Deus nos amou, desinteressadamente. É por isso, irmãos, que é difícil eu ou você amar uma pessoa que nos maltrata. Porque o que é que eu vou ganhar? É assim que a gente pensa, naturalmente, né? Qual o lucro de eu amar uma pessoa que está me maltratando? Não tem sentido, não é verdade? Eu dou desprezo, eu me afasto, que não é amor, né? Talvez seja a maior expressão do ódio, é o desprezo. Porque quando você odeia e briga com alguém, é porque aquela pessoa tem alguma importância para você, né? Porque quando ela não tem a mínima importância para você, o que é que você faz? Despreza. Então, o ódio, na verdade, é o desprezo. Mas falemos de coisas boas. Atos 13, verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio destes. Ele está dando a notícia. Tomai, pois, conhecimento. Boas novas. Essa é a boa notícia. Jesus trouxe a remissão dos pecados. Não é pela lei de Moisés, não é por um comportamento ético, mas é pelo Senhor Jesus Cristo. O que é remissão de pecados? Remissão significa libertação. Você é liberto do peso da culpa, da condenação dos seus pecados. Foi isso que Jesus conquistou para você na cruz. Um pecador que não conhece a palavra de Deus, um pecador que não tem conhecimento da revelação do Senhor, ele nem tem noção de que ele está condenado pelo Criador do universo e que paira sobre os seus ombros um peso enorme de pecados. É como, às vezes, você que está vivendo aí, tem uma doença dentro de você e porque você não fez os exames, você não sabe que essa doença está lá, mas ela está lá e está crescendo. E está crescendo. Quando você faz o exame, descobrir a doença. Percebe? Então, é mais ou menos essa a ideia. E aí, esses pecadores, sem Jesus Cristo, sem conhecer a palavra de Deus, eles sofrem. Eles vivem uma vida miserável. Eles não acreditam que o casamento é uma bênção de Deus. Eles só se relacionam com as pessoas por interesse próprio. São pessoas superficiais, que apresentam uma felicidade externa, mas que quando vão botar a cabeça no travesseiro, elas sabem tudo que elas têm feito de errado e de pecados cometidos, e isso vai pesando e pesando e pesando. Muitas chegam à depressão e não sabem por quê, mas é por acúmulo de pecados. Não só por isso, mas muitas e muitas vezes por isso. Acúmulo e acúmulo de pecado. E essas pessoas buscam uma felicidade nas estruturas terrenas, mas não encontram, porque não tem felicidade nesse mundo, se não for pelo Senhor Jesus Cristo. E é isso, irmãos, que nós devemos pensar quando nós formos anunciar o Evangelho. Paulo, que está anunciando o Evangelho numa sinagoga em Antioquia da Psídia, lá no primeiro século, é isso que a gente tem que pensar quando for anunciar o Evangelho. Jesus redime, liberta uma pessoa do peso da condenação do pecado dela, se ela crê no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus. Isso é a remissão de pecados, é um elemento fundamental do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e talvez ignorado pela humanidade. A humanidade, queremos qualidade de vida, a humanidade busca essas coisas, uma vida mais tranquila, uma vida de estabilidade, uma vida feliz, realizada. Tudo bem. Como encontrar essa vida sem remissão de pecados? É possível? Não é possível. Não dá. Sempre os pecados estarão ali perturbando aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus 26, verso 28, nós ouvimos mais sobre a remissão de pecados. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados.
Não é em favor de todos os seres humanos, mas é em favor de muitos, os que haverão de crer, e é derramado para a remissão de pecados, para libertar a humanidade, o ser humano que crê da condenação do seu pecado. E certamente isso traz um enorme alívio. Zacarias, pai de João Batista, ele profetizou o seguinte, lá no seu cântico, em Lucas 1,77, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Jesus, ali ainda incipiente no seu ministério, nem tinha começado o seu ministério, Zacarias já estava a profetizar, né? Dizendo que o conhecimento da salvação viria por Jesus na redenção dos pecados, libertação do homem dos seus pecados. Temos que colocar na nossa mente, talvez seja um dos ensinos mais fundamentais da Bíblia Sagrada, de que não há felicidade com o pecado. Não há. Então, toda vez que você decidir algo na sua vida, e claramente a Bíblia condena a sua decisão, você vai sofrer. Você pode até dizer, vejo que és profeta, né? Você vai pensar aí, mas eu não sou profeta não, é o que a Bíblia revela. Sempre que eu ou você decidirmos o pecado, consciente ou inconscientemente, não importa, vai vir sofrimento. E aí o ser humano, ele tem que aprender, nós temos que aprender a fazer as escolhas corretas. Se eu fizer as escolhas erradas, eu escolhi o sofrimento. A culpa não é de Deus, irmãos. A culpa não é de Deus. Então escolha pelo Senhor. Pastor, e quando o sofrimento vem eu não escolhi, foi uma fatalidade, uma situação outra. Esse sofrimento vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Porque foi Deus que quis que acontecesse. Até esse sofrimento, que não é culpa de Deus, mas do pecado do mundo ao nosso redor, ele vai se tornar em algo abençoador para você. Por quê? Porque Deus mandou para você. Ele não quer o seu mal, ele não causa sofrimento. Deus não peca e não erra, mas ele coordena tudo o que acontece ao nosso redor. Ele é soberano sobre todas as coisas. E assim, irmãos, enfrentando a vida na ótica que Deus revelou na Bíblia Sagrada, certamente seremos muito felizes, abençoados, aguardando o retorno de Jesus. Então, quando você pregar o Evangelho para alguém, lembre-se disso. Você está entregando para aquela pessoa a oportunidade da redenção dos pecados dela ter vida em paz com Deus, uma vida tranquila, uma vida que, se eu errar, eu posso confessar meu pecado e eu sei que imediatamente eu serei purificado. Que bênção! Já pensou? Quem é que perdoa alguém dessa forma? Não é verdade? Só o Senhor nosso Deus. Zacarias profetizou essa verdade. Lá em Lucas 24, 47, sobre a remissão dos pecados, nós lemos também: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da pregação do Evangelho. Pregar o arrependimento para a remissão de pecados. Todo pecado arrependido é recebido pelo Senhor. E, obviamente, tem os seus pecados perdoados. Isso deve ser pregado em todas as nações. É uma mensagem simples. Todos nós aqui sabemos pregar esta mensagem, certamente. E devemos aproveitar nossa vida exatamente para testemunhar disso. Porque quando há remissão de pecado, libertação da condenação de pecados, aí há qualidade de vida. Uma vida abençoada, uma vida maravilhosa. Faça uma retrospectiva do período em que você creu no Senhor Jesus Cristo e do período de antes de você crer no Senhor Jesus Cristo. Avalie como é maravilhoso viver no Senhor. Eu sei que a gente olha muito para os problemas e as dificuldades, e tem que olhar mesmo, né? Não podemos viver ignorando essas coisas, nós somos ingênuos, somos pessoas responsáveis. No entanto, nós podemos fazer uma avaliação geral de como foi maravilhoso e abençoador viver para Jesus. Eu faço esse exercício constantemente. Quando eu estou triste, ou quando tenho as dificuldades da vida,
Eu vou orar ao Senhor e faço essa retrospectiva. O que é que o Senhor fez comigo desde o dia em que me salvou? E, irmãos, só coisas maravilhosas para agradecer. Obviamente, apesar dos sofrimentos, até eles contribuíram para conhecer mais ao Senhor. Lá em Atos, capítulo 2, verso 38, no sermão de Pedro, olha o que ele disse: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento. 2 vezes aqui a gente vê a palavra arrependimento ligada à remissão de pecados. Não há remissão, libertação de pecados sem arrependimento. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é uma postura, uma decisão de vida de dizer não ao pecado. Só diz não ao pecado aquele que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para crer no Senhor Jesus Cristo. Ninguém obriga ninguém a dizer não ao pecado. Não dá. É impossível. Mas quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, para a conversão e para a santificação, naturalmente nós vamos perceber: o pecado é terrível, eu tenho que me livrar do meu pecado, eu não quero mais essa vida de pecado. E assim vamos crescendo, há uma conversão e vamos crescendo cada vez mais, nos tornando semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que tudo o que é dito aqui sobre remissão de pecados é para entender o que Paulo está falando ali sobre a justificação pela fé. Ser justificado pela fé, ser declarado justo, envolve a remissão de pecados, ser liberto da condenação dos seus pecados. É outra forma de dizer basicamente a mesma coisa, mas com outra ênfase. Lá em Atos 10:43, nós lemos: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todos os profetas. Pense, os profetas do Antigo Testamento falaram desta remissão dos pecados, estão dando testemunho do Senhor Jesus Cristo. Olhe ainda Atos 26, verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando recebemos a remissão de pecados, nossos olhos são abertos. Olhos abertos para compreender a realidade da cruz, a realidade da salvação, as promessas de Deus para uma vida eterna. Veja no final desse versículo, Atos 26, 18, e herança entre os que são santificados. Todos nós crentes em Jesus receberemos uma herança, os que foram redimidos dos seus pecados, receberemos uma herança. Essa herança certamente será maravilhosa no novo céu e na nova terra. Eu nunca recebi uma herança, não sei se você já recebeu, deve ser algo assim muito bom receber uma herança, principalmente quando não é pela perda de ninguém. Então, lá no novo céu e nova terra, herdaremos o reino de Deus com Cristo Jesus. Olha então, Atos 13, voltando para o nosso texto-chave, verso 39. Atos 13, 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Como eu falei, ninguém pode ser justificado pela lei de Moisés, ou seja, por uma obra humana. Ninguém pode ser redimido dos pecados, justificado pela fé, salvo por sua própria ação humana. Então, isso quer dizer que não vamos fazer nenhum tipo de obra, nenhum tipo de ação? Vamos. Só que nós vamos fazer obras para a glória de Deus, depois de termos sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é muito básico, eu sei, isso é muito simples, é verdade, mas é isso que os crentes não fazem. É isso que os crentes muitas vezes não fazem. Foram salvos para servir a Jesus, para entregar obras que glorifiquem a Deus, e muitas vezes, porque temos muita felicidade, somos muito abençoados, essa é a verdade, somos muito abençoados, temos uma vida muito tranquila, ficamos ali. Lembra do dia da sua conversão,
Quantas vezes você ficou animado para contar aos seus amigos do Evangelho de Jesus? Você lembra disso? Animado para estudar a Bíblia, para orar, né? Aquele ânimo, aquela motivação do dia da conversão. Aquilo tem que ser sempre. E por que passou? Talvez porque nós, por maus exemplos que acabamos observando, ou por causa da rotina, do cansaço e tantas coisas, acabamos nos acostumando àquela vida de religiosos, né? Não podemos nos acostumar a essa vida. Temos que diariamente renovar o nosso espírito, lendo a palavra, buscando ao Senhor em oração. É o Espírito que nos anima, é Ele que nos motiva, é Ele que nos empurra literalmente, porque somos pecadores, e se não ficarmos atentos, vamos relaxar na obra para o qual o Senhor nos chamou. Não há salvação por obras, nem a lei de Moisés pode salvar ninguém. No entanto, nós somos salvos para servir ao Senhor com estas boas obras, para a glória de Deus, não como barganha. Deus não barganha, né? Você pode ser um crente, salvo mesmo, e que decidiu ser estéril, decidiu ser inerte. Você pode escolher isso. No céu, lá, você não vai receber as recompensas e galardões, mas vai ser salvo pelo sangue de Cristo. Embora é difícil entender um crente assim, mas a Bíblia diz que pode acontecer. E a gente vê que pode, vai ser salvo somente como que pelo fogo, ou seja, não fez nada de produtivo para a glória de Deus nessa terra. Será salvo, mas infelizmente não participou desse momento maravilhoso que é o reino de Deus na terra hoje. E o verso 40, Atos 13, 40. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E o que eu acabei de dizer, basicamente, é o que o apóstolo Paulo está dizendo nesses 2 últimos versículos. Olhe, vocês têm que se maravilhar, não desprezem a notícia do Evangelho. Paulo estava pregando para judeus, que conheciam muito bem o Antigo Testamento, numa sinagoga, lá em Antioquia da Psídia. E ele, obviamente, queria e esperava que muitos viessem a crer no Senhor Jesus Cristo. Essa verdade hoje está sendo pregada para crentes no Senhor Jesus Cristo, de modo geral, mas não podemos deixar de nos maravilhar com a graça de Deus derramada sobre nós. Na verdade, é tão maravilhoso, é tão incrível, que nos leva à vergonha do nosso pecado, mas não para ficarmos envergonhados, nem ficarmos nos vitimizando, mas para podermos servir com toda a nossa vida, vigor, família, recursos, na obra do Senhor nosso Deus. Essa obra é de Deus, ela não é dos homens. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, e é por isso que nós doamos nossa vida para servir ao Senhor na sua igreja. A igreja é a extensão de Jesus, hoje, desde que Jesus subiu ao céu, até os dias de hoje e até a volta do Senhor Jesus, quando não mais haverá igreja na terra. A igreja será arrebatada e ressurreta. Esse aqui, Paulo, para dar autoridade ao que ele está dizendo, ele cita Abacuque, capítulo 1, verso 5. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. Só que Abacuque, no contexto em que ele escreveu isso aqui, que recebeu a revelação de Deus, ele estava questionando Deus. Ele estava questionando Deus porque Deus disse que ia enviar os babilônios para invadir Jerusalém, destruir o templo e levar o povo de Deus cativo. E ele, Senhor, mas como assim? Mas por quê? O que é que está acontecendo? Ele não entendia como Deus iria destruir o próprio templo dele, de Deus, do Senhor. Como Deus ia tirar o povo da terra que outrora ele deu, essa terra, uma terra santa, de onde viria o Messias. Por que Deus ia fazer isso? Abacuque estava sem compreender. E aí Deus diz isso aqui: desprezadores, maravilhai-vos, Deus dizendo. Maravilhe-se Abacuque com o cativeiro babilônico que eu, Deus dizendo, vou implementar
por causa do pecado de vocês. Quando Paulo cita aqui, ele não está falando do cativeiro babilônico. Ele está falando do cativeiro do pecado. Lá em Efésios capítulo 4, depois você lê o capítulo todo, Paulo trata dessa mesma ideia do cativeiro do pecado. Jesus levou cativo o cativeiro. Jesus levou cativo o cativeiro do pecado. Quem não creu em Jesus é escravo do pecado. É filho do diabo. Entende? É terrível dizer isso. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo vive no cativeiro das trevas. Sofre. E nem sabe, às vezes, o motivo do seu sofrimento. O meu sofrimento é porque eu não tenho dinheiro. Vai lá, conquista um mundo de dinheiro. Continua sofrendo. Ainda fica depressivo porque, que frustração. Fiquei riquíssimo e estou sofrendo. Que contradição. E a gente vê isso até nos youtubers hoje em dia, pessoas não crentes testemunhando isso. Né? Já sei. A razão do meu sofrimento é o amor da minha vida. Conquistou a pessoa que queria, né? Miss Brasil 2030. E aí? Não tem felicidade. Infeliz também. À beira do divórcio lá. Que tristeza. Por quê? Porque a felicidade, irmãos, não está nessa terra. É o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nada tem sentido se Deus não estiver presente. Lembra de Eclesiastes, né? Foi pregado nessa igreja muitos domingos. Não há sentido nessa vida sem o Senhor em nós, habitando em nós e nos abençoando. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo, citando Abacuque. Lá na época de Abacuque, eles tinham que se maravilhar com o cativeiro babilônico, juízo de Deus na vida deles, vontade de Deus. Se alegre com a vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa. Mas aqui Paulo está dizendo, se maravilhe, porque veio alguém levar o cativeiro do pecado, ele foi aniquilado nas nossas vidas, nós os que cremos no Senhor Jesus Cristo. Se maravilhe com isso, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vos contar. Se alguém contasse, ninguém creria. Tinha que ter realmente a revelação de Deus aqui para testemunhar a nós. Em suma, Paulo prega o verdadeiro evangelho e isso é a base da obra missionária. Esse sermão foi maior do que o que nós estamos fazendo aqui nesses domingos, no capítulo 13 do livro de Atos. E sintetizando alguns pontos, Paulo fala do evangelho da promessa. O Antigo Testamento fala do evangelho, sim, não realizado. Jesus cumpre o evangelho da promessa, por isso que foi tão importante o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele cumpre as promessas de salvação apresentadas no Antigo Testamento, ou seja, o plano de Deus que estava desacreditado. Lembra que no primeiro século o sumo sacerdote era um vigarista, corrupto, que ganhava dinheiro às custas do povo. Lembre disso. Lembra que os levitas não estavam nem aí para a palavra de Deus. Lembra que a nação de Israel queria um Messias que os libertasse de Roma, só pensavam no aspecto político, não pensavam nas promessas de salvação. Irmãos, o povo de Deus estava perdido. Como o Salvador ia chegar nessa época? Chegou, porque o Senhor é maravilhoso, né? Deus trazer Jesus exatamente no momento totalmente improvável, e foi o que o Senhor fez, cumprindo todas as promessas. Outro tópico é que Jesus é Deus porque ressuscitou. Jesus justifica o pecador que estamos vendo hoje, e Jesus redime o pecador, que é outra forma de falar da justificação. Elementos para pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo àqueles que estão perdidos. Atos 13, 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Já pensou? Você prega horas e horas naquela sinagoga, encerrou a pregação. Ele encerrou exatamente citando Abacuque aqui. Olha, se maravilhem com o que eu estou dizendo, porque isso aqui é a promessa de Deus se cumprindo. Jesus terminou a pregação, os judeus pediram para eles voltar. Que bênção, que maravilha, né? Em outras localidades, eles foram expulsos. Mas aqui, haviam pessoas que iriam se converter. E é assim que se planta uma igreja.
Você manda um missionário, uma equipe missionária para um local que não tem igreja que preste, ou não tem igreja de jeito nenhum, e bota eles para pregar. Quando o povo daquela região disser, queremos mais, queremos a palavra de Deus, nos ensine, queremos crer em Jesus, é aqui que vamos plantar uma igreja. Mas se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ninguém quer a palavra de Deus, é claro, não é para ter igreja ali. A gente tem que entender que a igreja não deve plantar uma igreja em cada bairro, em cada cidade do mundo, a não ser naquelas que Jesus quer. Como é que eu sei a cidade que Jesus quer que tenha uma igreja? É quando ali as pessoas vão crer e vão pedir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é um tesouro, ela não deve ser entregue, ofertada assim, sem o povo querer, empurrada de qualquer maneira, sendo forçando as pessoas a ouvir a Bíblia. Não! A gente fala da palavra e o Espírito Santo age, e aqueles que vão crer, eles vão pedir. E tem povos que quando o missionário vai, tem que voltar, eles suplicam, mande outro missionário, por favor. Tem. Já pensou? Uma nação pedir um missionário, né? E não ter missionário, isso acontece hoje. Isso acontece. Embora os seminários formem pastores missionários aí, todo ano tem turma de 10, 15, está mais fraco a colheita de pastores missionários esses últimos anos, mas se forma uma turma de 10, às vezes até de 15. Mas ainda falta missionário, falta pastor, temos que orar por isso, mas graças a Deus, porque aquele povo de Antioquia da Pisídia suplicou, né, volte no dia seguinte, ou melhor, no sábado seguinte, e fale novamente para nós. O verso 43 diz, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos, os prosélitos eram gentios que estavam sendo acolhidos pelo judaísmo, crendo no judaísmo helenista daquela época, e dos prosélitos piedosos, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Muitos creram. Graças a Deus, muitos terem crido aqui. Pregação do Evangelho é a base da obra missionária. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja missionária, termos esta visão que foi plantada aqui pelo apóstolo Paulo, que é de Deus. Deus nos ajude a sustentarmos missionários para fazer esse trabalho. Que Deus nos ajude a pregarmos o Evangelho como Paulo pregou aqui. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela bênção de hoje. Te agradecemos pelo que o Senhor é, as grandes maravilhas que o Senhor fez e tem feito na nossa vida e certamente fará. Capacita-nos, ó Deus, a pensarmos com a mente de Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a Tua Escritura e a viver pela Tua vontade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui Te adorando, tempo tão maravilhoso junto do Senhor. Que essa adoração continue nos nossos lares, hoje à noite, e na segunda-feira e na próxima semana, juntos com o Senhor. É o que eu te oro e peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um e até a noite às 18h30.